Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite, Papo Espírita está no ar. Hoje nós vamos conversar sobre a obsessão na psiquiatria. Então, nós trouxemos como convidado especial o psiquiatra e presidente da Associação Médico Espírita de São Paulo, Dr. Marcos Ribeiro, além da Miriam dos Anjos. Dr. Marcos, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo jóia, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Miriam, pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui nesse momento conversando sobre um assunto ao mesmo tempo tão instigante, ao mesmo tempo tão delicado, mas é importante que a gente fale sobre isso e discuta sobre isso, para que a gente também possa crescer e aprender. Então, eu agradeço não só o convite, mas o espaço também para que a gente possa falar sobre esse tema, e tenho certeza que disso pessoas vão se beneficiar e a gente também vai aprender muito aqui nessa troca hoje, com certeza. Muito obrigado mesmo. Doutor Marcos, entrando já aqui no nosso assunto, a psiquiatria ela tem ignorado essa questão da espiritualidade, né? Dessa questão da obsessão, da mediunidade, que perpassa essas questões de transtornos mentais e emocionais. Por outro lado, a gente vê que a medicina ela tem avançado no sentido de achar que vale a pena que a pessoa que passa por problemas psiquiátricos tenha algum sentido de espiritualidade, alguma prática religiosa, que isso é benéfico. Então, a nossa primeira pergunta seria assim: no caso dos transtornos psiquiátricos, mediunidade e obsessão deveriam fazer parte de algum diagnóstico? Legal, essa pergunta é muito importante, até para a gente abrir a nossa conversa. E só para responder ela, eu vou precisar fazer um pequeno recorte histórico, assim, que eu acho que é importante para a gente entender. Porque quando a gente olha, por exemplo, hoje, para a visão da medicina convencional ou da psiquiatria formal, a gente tende a entender que aquilo ali é traduzido para muitas pessoas como uma verdade absoluta, ou pelo menos como a única verdade a ser vista ou ser percebida da forma de cuidar do outro. Só que se a gente olha para a história da humanidade, na maior parte da história, as questões espirituais, as questões de ordem transcendental, sempre estiveram envolvidas dentro do cuidado das pessoas. Desde os tempos mais remotos, indo lá para Hipócrates, para a Grécia Antiga, já se pensava nessa relação da transcendência enquanto não só uma ferramenta de cuidado para aqueles que precisavam de alguma ajuda, mas também pensando o próprio diagnóstico, a própria manifestação dos sintomas. E isso perdurou durante grande parte da nossa existência. Só mais recentemente, com a vinda do positivismo e uma visão que cortou um pouco essa relação entre o transcendente e a ciência, entre a religião e a ciência, que vai aí do começo do século XIX, perdura durante todo o século XX, é que houve essa separação e buscou-se, então, de uma forma muito mais incisiva, um olhar exclusivo materialista como causa, como explicação única para desdobramentos ou para as manifestações dos sintomas de uma forma geral. É claro que isso teve um impacto muito positivo e a gente avançou muito em questão de ciência e graças a isso hoje a gente tem muitas ferramentas terapêuticas, sejam elas medicamentosas ou não, que vieram como fruto dessa busca e que auxiliam milhares de pessoas e tem que serem vistas também como um cuidado importante, principalmente quando a gente está falando de transtorno mental. Mas a nossa grande questão aqui, pontuando isso, é que foi se excluído uma parte importante e inerente ao ser humano, que é o transcendente, que é a vivência não só da espiritualidade, mas até mesmo explicações metafísicas nesse sentido, ou transcendentais, ou espirituais, para muitas coisas que acontecem conosco enquanto indivíduos. Se nós vamos beber na fonte espírita, que é a doutrina e a filosofia que nós abraçamos, nós temos a oportunidade de compreender ainda de uma forma mais clara como se dá essa relação. E a gente vai entendendo a partir principalmente das obras de André Luiz e daquilo que a gente vai também trazendo de Kardec, que dentro dos adoecimentos ou dos transtornos mentais, a gente sempre vai ter um quê de espiritual. Seja esse espiritual nosso, das nossas próprias questões, das nossas próprias vivências, daquilo que a gente precisa ainda trabalhar e transformar enquanto experiência de vida,
seja o espiritual enquanto das influências com as quais nós podemos nos sintonizar. Né? Então, há um impacto, talvez nem sempre causal, da obsessão como a única explicação ou única causa do adoecimento mental, mas se não causa, com certeza, na nossa experiência, assim, pelo que o André Luiz nos traz, uma questão que trabalha junto, ou que está lado a lado, em paralelo, e que precisa ser cuidada, olhada de uma forma também diferenciada. Então, quando a gente fala dessa questão da obsessão ou da mediunidade na psiquiatria, convencionalmente hoje, no que se entende como psiquiatria formal, ainda não se tem isso enquanto uma formalidade, como uma prescrição, né? uma ética, assim, ou uma recomendação dentro da psiquiatria formal. Mas existem muitos campos que vêm se abrindo para o estudo disso, para a vida depois da morte, para as experiências espirituais, para a espiritualidade enquanto no sentido mais abrangente, e que tem entendido já um pouco dessa relação da espiritualidade com o adoecimento mental. Ainda um pouco longe da ideia de espiritualidade enquanto vida após a morte, ou do espírito obsediando, mas o entendimento mais abrangente, no sentido de busca de uma vivência mais pessoal, de uma conexão com o transcendente, com o sagrado, com uma vivência de algo maior do que nós, isso já é bem estabelecido hoje na psiquiatria, e já se entende o valor e o impacto disso no cuidado dos pacientes e também no seu adoecimento. É interessante, né, quando a gente começa a olhar em especial, né, os transtornos mentais, porque quando dói o dedo, quando né, é fácil da gente identificar, né, doutor Marcos, mas identificar, e às vezes também a gente ainda vive um pouco de preconceito, né, em relação às doenças mentais, porque por muito tempo nós as vimos de uma outra forma, né, de uma forma muito agressiva em termos de acolhimento daquele que passa por isso. Esse diálogo, então, da psiquiatria em especial, com a transcendência, né, que é a nossa verdadeira origem, né, nós somos seres transcendentes, me recorda também o trabalho do Dr. Inácio Ferreira, realizado no Sanatório Espírita, né, em Uberaba, exato, em Uberaba, que eu penso que ele começou a tentar fazer esse diálogo, né, entre a questão da psiquiatria, os nossos fundamentos do espiritismo trazido por Kardec. Nesse sentido, eu queria colocar, não muito específico, né, com relação à questão espírita, né, com que nós somos, né, e a doutrina que abraçamos, mas para aquele que não é espírita, como é que ele pode perceber a importância de se olhar para a questão transcendente ou para a questão espírita relacionada à psiquiatria? Deixa eu colocar de uma forma talvez um pouquinho mais clara. Como é que a psiquiatria e os embasamentos da doutrina espírita podem auxiliar aquele que passa, ou tem alguém próximo que passa pelo transtorno mental, compreender um pouquinho à luz dessa nossa transcendência, doutor Marcos? Legal. Obrigado, Miriam, pela pergunta. Primeiro, eu acho muito importante você citar o doutor Inácio, primeiro porque ele foi quem me inspirou a fazer psiquiatria, não em vivo, né, que eu não conheci, mas pelas obras e pelo trabalho. Eu sou natural de uma cidade chamada Araxá, que fica, sei lá, nem do lado ali de Uberaba, né? Tipo, é 50 minutos de Uberaba. Então, a história dele, a vivência dele, ela é muito atrelada a toda a minha vida, assim. Então, é um espírito que, para mim, tem um poder de síntese e de direcionamento na minha vida muito importante nesse sentido da obra que ele traz. E é justamente o trabalho dele, se a gente for ver as publicações e como ele atuava nessas questões e buscando essa aliança entre a psiquiatria e essa visão mais transcendente, que eu acho que nos ilustra muito para poder responder essa pergunta que você trouxe, porque uma coisa que ele tinha muito importante na forma dele trabalhar eram duas posturas que para mim são muito significativas. A primeira era de sempre olhar para aquele indivíduo a partir do adoecimento ou do sintoma que ele trazia para ele enquanto psiquiatra, eu como profissional de saúde, pela ótica do espírito imortal. Então, quando eu venho uma queixa da tristeza, quando eu venho a queixa
da depressão, quando vem a queixa da ansiedade ou de qualquer outro adoecimento, para além do pensamento formal que tem que ser feito dentro da estrutura que a gente aprende na academia, por exemplo, existia uma procura, um olhar para entender quais eram, da onde vinha aquele sentimento, da onde aquela pessoa buscava aquela vivência. Talvez um questionamento no sentido de por que esse sentimento vem se reproduzindo, talvez agora novamente, nessa experiência encarnatória. E o que isso significa? E a partir disso, uma pergunta que para mim é mais importante. O que essa experiência agora de dor, de sofrimento, de dificuldade, tem para ensinar para esse indivíduo e para mim, enquanto terapeuta que estou ali olhando, que é importante a gente se implicar nisso. Quando eu mudo essa perspectiva e que eu saio desse olhar de, muitas das vezes, de dó, em que, com o olhar de dó, muitas vezes a gente diminui o indivíduo que está na minha frente, e eu olho para ele enquanto um espírito em evolução, que enxergo nele as potências e as possibilidades de transformar aquela vivência em algo que vai o construir para ele enquanto indivíduo na experiência evolutiva, isso já muda toda a forma de pensar. Isso não exclui a necessidade da psicoterapia, não exclui a necessidade da medicação, mas a gente já é convidado a ir além. E aí, quando eu tenho essa perspectiva, que é a segunda postura que ele adotava, eu consigo, às vezes, estar mais aberto e enxergar mais possibilidades para que eu possa acessar aquele indivíduo na sua particularidade, na sua singularidade, para desenvolver o caminho dele de transcendência. Porque para nós, ou para um paciente que tem uma vivência já espiritual, tem uma abertura para isso, ou uma vivência espírita, eu já tenho um caminho ali que eu posso buscar, e a partir disso eu vou buscar aquilo que é uma vivência positiva daquela experiência pessoal dele, e vou incentivar esses mecanismos enquanto enfrentamento, enquanto fortalecimento, enquanto forças para que ele possa buscar essas soluções internas. Mas se o indivíduo não tem uma abertura para isso, religiosa específica, ou isso não é muito dito, muitas das vezes eu vou ter que buscar essa transcendência por outras relações, que às vezes vai se dar na relação mais direta com o familiar, às vezes vai se dar numa relação mais direta com a natureza, vai se dar numa relação mais direta com uma vivência muito importante que o marcou de uma forma positiva, e a partir desse movimento que a gente vai convidando o indivíduo a sair de si e ir em direção a algo, eu vou ajudando ele a ampliar cada vez, ou posso ajudar, né? Ele precisa estar aberto para isso também. Eu vou, pelo menos, incentivando ele a ampliar essa visão de transcendência, como se fosse realmente uma esfera que vai se abrindo cada vez mais, vai se ampliando uma esfera dentro da outra. Né? Então, às vezes, o trabalho ali vai ser de formiguinha, para que em algum momento ele vai ampliando, 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 e a partir de um movimento, quando ele sentir uma necessidade, ele possa ampliar isso por uma visão realmente mais transcendente ou mais espiritual, se assim for o caminho dele. Mas é essa camada de cebola, né, que a gente vai abrindo, mas a partir sempre daquilo que o paciente traz. Então, o Dr. Inácio tinha muito isso na forma dele de trazer e de abordar essas questões, e eu vejo isso como um caminho muito lúcido assim, e muito assertivo, inclusive nos dias de hoje, para que a gente possa incentivar essas vivências hoje nos pacientes, sempre a partir daquilo que eles experienciam, aquilo que eles trazem. Né? Agora, doutor Marcos, essa questão, a gente, não sei, a gente tem a impressão de que, como a gente parece que tem uma epidemia de transtornos emocionais, né? Ultimamente se fala muito, né, em depressão, em transtorno do pânico, em bipolaridade, a gente já trouxe compulsão, a gente já trouxe diversos psiquiatras e psicólogos aqui sobre esses temas todos à luz da doutrina espírita. Não. Agora, a gente fica se perguntando se isso fica, esse entendimento, né, essa visão tão vanguardista, fica muito restrita a quem professa essa doutrina, né, a quem tem essa visão, o profissional que abraça essas ideias, ou se a academia já está formando mais pessoas, médicos, né, e terapeutas direcionados a isso. Porque eu fazendo uma pesquisa, eu vi que o termo transe e possessão é utilizado na Classificação Internacional de Doenças, CID-10, da Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, usou um termo
nosso, né? Do Mas, dia a dia, nossa. no entanto, isso não é considerado como a consequente à ação dos espíritos. Esse CID não tem nada a ver com a ação espiritual, com obsessão. Então, essas duas perguntas, né? A primeira que eu lhe fiz, se essa visão da transcendência já está se tornando mais consolidada na academia, e se esses transtornos dissociativos que estão incluídos nesse CID-10 são oriundos da obsessão e da mediunidade, como que um psiquiatra espírita auxilia nesse caso? Legal. Duas perguntas bem interessantes e bem difíceis Tem também. várias perguntas aqui. Mas vamos lá. A primeira, por exemplo, hoje não se tem ainda uma abertura para essa visão transcendente. Assim, transcendente eu vou definir aqui como entendimento da vida enquanto um momento e que a vida real seria a vida espiritual, né? Então, essa visão dualista entre corpo e espírito, e o espírito como aquela estrutura que é eterna e que continua a sobrevivência mesmo após a morte, ela ainda não é uma visão compartilhada ou colocada dentro da psiquiatria, e ainda assim hoje é muito estigmatizada, vista como uma questão não científica, ou como é visto de uma forma negativa ainda na maioria dos movimentos dentro da psiquiatria. Existem vários movimentos sendo feitos nessa direção de construir esse caminho, que a gente faz parte disso, mas ainda se encontra muito preconceito, muitas portas fechadas, situações difíceis quando a gente vai para o meio científico, para o meio acadêmico, né? Então, essa visão é mais fechada. O que vem acontecendo dentro do movimento da psiquiatria, de uma forma muito importante, e eu entendo isso como um passo inicial para que a gente chegue nesse segundo momento, é o entendimento que as vivências espirituais das pessoas, a crença ou a espiritualidade nesse sentido mais amplo, como a busca de sentido e significado para a vida, a partir de uma experiência transcendente individual, tem um impacto importante na saúde mental e, mais do que isso, tem um impacto muito positivo, tanto em fatores de proteção como em fatores de melhora. Quando o indivíduo adoece e tem uma vivência, um coping, que a gente fala, religioso ou espiritual positivo, isso tem um desfecho clínico melhor, ou seja, a doença vai ser melhor, evoluir de uma forma mais positiva, com menos tempo de doença ou com um desfecho mais saudável. Isso já é uma coisa que para a gente comemora muito, porque se a gente for pensar 10 anos atrás, a realidade era muito diferente, e falar sobre isso dentro de uma universidade, você era taxado de formas muito pejorativas, para ser bem ameno aqui nas palavras que nós vamos usar. E hoje não. Hoje a gente já tem uma visão que as pessoas que ignoram isso ou que não acreditam nessa segunda fala, né, ou que acham que isso é besteira, elas já são as anticientíficas nesse sentido, porque a gente já não tem a ciência, a psiquiatria já não tem dúvida da importância disso e o impacto disso na vida das pessoas. Então, eu vejo isso como um caminho que a gente vai trilhando, e agora talvez a gente esteja numa segunda fase de tentar abraçar mais a questão da sobrevivência da alma após a morte do corpo, né? É um caminho que vai sendo construído. Então, mas ainda é muito difícil falar sobre isso. Em algumas situações a gente encontra muitas barreiras, né? E a segunda pergunta, que era sobre o termo no CID-10, né, o transtorno de transe ou possessão, ele está dentro do capítulo dos transtornos dissociativos, né, nesse sentido. E aí o que se entende enquanto esse termo é quando a pessoa atribui uma vivência dissociativa, que é um estado muito comum em quadros como ansiedade, quadros psicóticos ou outros quadros importantes, que é o quê? É quando a pessoa perde a noção de si mesma. Então, ela perde a noção de si mesma, ela pode atribuir isso a uma outra personalidade naquele momento, e aí eles definem como transtorno de transe-possessão, mas esse diagnóstico é dado a partir daquilo que a pessoa refere que aconteceu, ou não. Mas, como você bem disse, isso não é atribuído dentro do CID-10 e nem do DCM a uma influência espiritual, né? E eles são muito categóricos nisso, e há brigas homéricas em torno disso, assim, nesse sentido. Agora, dentro da prática, o que a gente vai usar enquanto critério, e aí tem um artigo muito interessante que foi publicado pelo Alexandre Moreira, que é um grande pesquisador sobre esse tema da Universidade de Juiz de Fora, e que coordena lá o NUPS, que é o Núcleo Universitário de Saúde e Espiritualidade,
ele vai trazer alguns pontos que nos ajudam muito nesse sentido, né? Que a gente pode compartilhar aqui com vocês. Em geral, essa diferença entre o que é espiritual e o que pode ser espiritual e o que é físico da saúde mental, ela nunca vai se dar num corte vertical. Então, se o indivíduo chega para mim com uma sintomatologia e eu tenho um olhar para ele nesse momento, muito dificilmente eu vou conseguir definir o que é uma coisa e o que é uma outra coisa. O que nos ajuda é como a coisa vai evoluindo, como o processo vai se dando ao longo do momento. Porque quando eu estou falando de uma patologia mental exclusiva, ou mesmo associada a um processo obsessivo, em geral, eu vou ter um prejuízo ao longo da vida das pessoas, né? Então, sei lá, vamos pensar no estereótipo da esquizofrenia, por exemplo, em que eu tenho alucinações, ou seja, eu escuto vozes e vejo coisas. Isso pode ser um sintoma também da mediunidade. O que vai diferenciar, talvez, uma coisa da outra? Junto com isso, na esquizofrenia, eu tenho uma série de outros sintomas. Eu tenho uma pobreza cognitiva, a pessoa vai ficando mais embotada, mais excluída. Tem uma série de outras coisas que, no passar do tempo, vai gerando cada vez um decaimento do funcionamento daquele indivíduo e um prejuízo em vários campos da sua vivência, pessoal, social, do relacionamento, do trabalho. Quando eu estou falando de sintomas espirituais, claro que no começo eles também podem trazer sofrimento, dificuldade, mas se bem orientados e trabalhados, em geral o que a gente percebe, e os estudos falam isso, eles proporcionam um crescimento na vida da pessoa. Então a pessoa vai ampliar a rede de cuidado, ela vai estar inserida dentro de um contexto, ela vai ter uma crítica sobre aquilo que ela está pensando ou sentindo. Será que é meu? Será que não é meu? Essa dúvida, ela sempre permanece. Se a gente fala hoje, mesmo com médiuns muito experientes, sempre tem esse crítico, né, de será que eu estou pensando isso ou será que é uma influência? E o indivíduo com uma doença mental, nesse sentido, ele geralmente tem uma certeza, ele não tem uma dúvida, ele não questiona, não se interroga, não se avalia sobre isso, né? Outra coisa... Dá para confundir com mediunidade, né? Dá para confundir. Se você faz um olhar muito direto e não vai olhar para a história da vida desse indivíduo, você pode acabar fazendo diagnósticos incorretos, com certeza, e que vão poder trazer alguma dificuldade para esse indivíduo. Mas esse tipo de diagnóstico ou de situação também pode ser a obsessão, né? Que instalada naquela pessoa. Sim, pode. Né? Quando a pessoa é somente médium e ela está desequilibrada, aquilo, como você disse, vai bem trabalhada, ela não vai ter um desfecho prejudicial para aquela pessoa. Sim. Mas no caso de um quadro obsessivo, né, aquilo não tem jeito, a pessoa ela vai precisar da medicina e também da parte espiritual, não? Sim, com certeza. Inclusive, por exemplo, uma coisa que a gente vai ver nas obras de André Luiz, na obra do Dr. Inácio também, é que, por exemplo, eu posso abrir um quadro só obsessivo, por exemplo, e a depender, isso dentro da visão espírita, da intensidade, né, e da duração desse processo, sem que a pessoa faça nenhum movimento interno, aquele processo ele vai gerando lesões físicas, né? De forma que, em algum momento, mesmo resolvida a obsessão nesse sentido, né, eu ainda permaneço com a sintomatologia porque já foi instalada no corpo uma doença mental. Então, existe tudo isso também. É muito difícil separar uma coisa da outra. Por isso que a gente sempre fala que, às vezes, o melhor caminho é sempre cuidar dos dois. Porque isso vai nos ajudar a guiar a saber como que o processo vai evoluir, né? Se eu estou falando de um processo obsessivo, isso tende a melhorar de uma forma mais rápida, etc. Não vai se fazer necessário mais a medicação em algum momento, mas eu preciso de um acompanhamento para saber disso. Se eu estou falando de uma doença mental enquanto estrutura física, muito provavelmente, talvez eu vou precisar de um acompanhamento, ou mesmo de um tratamento, dependendo da patologia, por um longo período, né? E tudo varia muito de indivíduo para indivíduo. Eu vejo a riqueza que é olhar o paciente tendo uma base espírita, né? Vou trazer para o nosso lado, porque é olhar o paciente de uma forma integral. Ele não é apenas aquela personalidade ali na frente, com transtorno naquele presente momento, mas é um espírito que vem trazendo notícias, né? E fico pensando também na grande dificuldade, porque nós não somos psiquiatras, né, Ana?
mas nós somos médiuns e trabalhamos na casa espírita. Então, lidamos, né, no nosso trabalho com a obsessão, os médiuns que iniciam a sua mediunidade, os médiuns que já têm mais tempo de trabalho, e vem nos trazendo para o nosso conteúdo esses transtornos mentais no olhar da psiquiatria, no entendimento da psicologia, né, em especial vindo pela a mentora Joana de Ângeles. E o que eu quero dizer é que, nesse caminhar, né, como há uma dificuldade da questão de identificação, se é uma questão mediúnica, né, seja ela com mediunidade ostensiva, seja ela uma mediunidade que favorece a questão da obsessão, porque influenciados somos todos nós, né? Sim. Nós somos influenciados e influenciamos, e às vezes temos ideias que achamos que são nossas e não são. Dentro da nossa, vou chamar assim, dentro de uma linha de normalidade, né? Mas me trouxe uma curiosidade também, doutor Marcos, não sei se isso seria possível, mas fazendo essa associação entre obsessão, né, e os transtornos psiquiátricos, você nos trouxe a esquizofrenia, né? Uhum. Seria possível, na sua prática, determinado sintoma de um transtorno psiquiátrico ser mais claramente atribuído a uma interferência espiritual, ou também há uma dificuldade nesse sentido daquele médico com a base espírita atendendo o paciente de transtorno mental? Sim. Com transtorno mental não, né? Claro. Eu acho assim, quanto maior o aprendizado, o conhecimento do médico, do doutrina espírita, e quanto maior a experiência dele nesse sentido, acho que isso vai facilitando a gente ter algumas noções assim do como que a coisa está caminhando para um lado e como que a coisa está caminhando para o outro, né? Algumas coisas chamam atenção, por exemplo, né? Então, um paciente que chega, por exemplo, com uma alteração de comportamento inexplicável, às vezes muito aguda, sem nenhum pródromo antes, né? Você olha para a vida dele, a vida não tem nada que te chama de fator de risco para aquela doença, e de repente aquilo surge num contexto específico, numa duração específica, né, por um tempo específico. Então, tudo isso vai exigindo um olhar mais aguçado mesmo e treinado, no sentido da experiência, para entendendo como que a coisa caminha para um lado ou como a coisa caminha para o outro, né? Mas é possível, assim, a gente ir refinando isso, né? É difícil a gente ter um grau de certeza, a gente nunca vai ter um exame, né? Uma coisa que vai dizer, mas o que eu costumo dizer? Se eu tenho essa abertura para pensar nisso, né, para levantar essa possibilidade, né, isso já muda todo o olhar, assim, porque você vai começar a fazer perguntas e tentar entender aspectos que vão te ajudar a discriminar isso. Agora, se isso é uma questão ignorada ou não pensada, eu não vou pensar nisso. Então, a minha condução ela já vai ser direcionada por um caminho, né? E por uma circunstância. E aí eu tenho que ponderar isso tudo e pensar muitas coisas nesse sentido, né? Pensar, só pontuando que eu acho que é importante, pensar, por exemplo, o apoio daquele indivíduo, se ele tem uma estrutura, o quanto aqueles sintomas estão colocando ele em risco ou não, se é algo que dá para me segurar um pouco, esperar para ver como que aquilo vai evoluir, e para ver se vai melhorar, às vezes, se ele tem uma crença espiritual com um tratamento espiritual que ele quer, mas eu consigo supervisionar, a família consegue dar uma ajuda, ou não, é uma coisa que começou, sei lá, num sábado e tem um mês, todos os dias, com aqueles sintomas intensos, assim, a gente já começa a questionar, né? Será que, mesmo na mediunidade, na obsessão, será que quando abre um quadro assim, isso dura interminavelmente, assim, não tem nenhum momento, a não ser naqueles casos complexos, né, de obsessão complexa, quando a gente vai falar na fascinação, ou aí mesmo ou na possessão, né, nesse sentido. Então, tudo isso, à medida que a gente vai olhando para isso, vai trazendo uma certo refinamento, não para a gente explicar, mas para a gente começar a pensar nessas coisas, assim, né? Aqui na AME São Paulo, a gente tem o AME em Foco, que é um programa onde a gente discute casos clínicos nesse sentido, e aí nesse ano a gente teve a oportunidade de lançar, eu e o Dr. Rafael Latorraca, que é outro psiquiatra aqui também, um livro que é A Espiritualidade da Medicina, que são justamente casos clínicos que a gente acompanhou, a maioria deles ali são em saúde mental, e aonde justamente a gente discute essa interface, assim, de
o que é o quê e o que não é, assim, como que eu olho para isso? E aí, geralmente, a gente faz uma equipe de 3, 4, com psicólogo, etc., a gente vai discutindo aquilo e juntos a gente, às vezes, consegue pensar em mais critérios, assim, de uma forma mais clara, o que faz sentido, o que não faz. Miriam, a gente aqui no nosso mundo espírita, né? Porque a gente faz amizades no mundo espírita e tudo, às vezes a gente quer procurar um psicólogo, né? Um terapeuta, às vezes um psiquiatra, às vezes um cardiologista, e a gente, muitas pessoas até nos perguntam, ou a gente busca, mas ele é espírita, né? Psicólogo espírita é uma coisa até que a gente procura, né? É espírita? Muitas vezes perguntam para a gente porque a pessoa quer abordar aquilo, quer alguém que entenda o que ela está falando, não que um outro psicólogo que não seja espírita, não vá trabalhar de forma muito, muito boa também, né? Mas a minha pergunta é a seguinte, uma curiosidade. Quando a pessoa é espírita e sabe que o psiquiatra é espírita, é diferente esse atendimento? A tendência é melhorar, fluir mais, porque o seu olhar, talvez, observe questões espirituais, é claro, né? Porque vocês são estudiosos da doutrina, os psiquiatras espíritas. Tem diferença na condução? Como é que funcionaria? Legal essa pergunta. Eu acho que essa condição, ela quebra uma barreira, né? Assim, que o paciente, ele vai... Muitas vezes o paciente tem medo, né? Ah, vou falar isso para o psiquiatra, ele já vai falar que eu sou esquizofrênico, que a gente está falando. Ouvindo Né? vozes, né? Ouvindo vozes, não vou falar disso de jeito nenhum, né? Então, com certeza, eu acho que isso quebra uma barreira e as pessoas se sentem mais à vontade para falar de algumas experiências, sem, às vezes, o receio, o medo, assim, né? De que vai ser interpretado ali como uma patologia mental, como uma doença mental. Então, eu acho que tem esse ganho, assim. Mas, ao mesmo tempo, também eu acho que vai muito do indivíduo, né? Eu, como psiquiatra espírita, eu também atendo muitos espíritas nesse sentido que nos procuram, assim. E eu costumo brincar que tem alguns momentos que os espíritas é mais difícil de atender do que os não espíritas. Acredito. Porque vem também com uma vivência disso, às vezes muito, muito equivocada, assim, né? E tem procura muito, ao invés da medicina, procura solução espiritual, não? E às vezes só espiritual é uma questão, né? E às vezes você está falando de uma questão que tem o espiritual, a gente nunca negligencia isso, mas olha, não tem como ser só nesse caminho aqui. Olha, você tenta mostrar todos os prejuízos, tudo que está acontecendo, e às vezes há uma resistência muito grande, assim, né? E uma outra coisa que eu percebo muito, assim, para a gente refletir, né, nesse sentido de como a gente construir, é também, muitas das vezes, o que eu acho que vem de uma vivência, às vezes, né, de uma pessoa que está começando, às vezes não entendeu, que é olhar para tudo que está acontecendo na vida e colocar a responsabilidade nas vidas passadas também, né? Isso foi da vida passada, estou assim porque é da vida passada. Ou do obsessor, né, doutor Marcos? Ou o obsessor que está fazendo isso comigo, a culpa é dele, e eu falo assim, gente, mas você tá vivendo a vida no presente aqui, o passado está lá, como não vamos fazer isso aqui e aquilo ali? Então tem essas, eu acho que os pontos positivos são maiores, com certeza, do que as dificuldades, mas também tem algumas peculiaridades também que são interessantes da gente refletindo, assim, da gente ir pensando, que às vezes são até engraçadas também. Mas a pessoa tem que se abrir como espírita, né? Ela tem que provocar o profissional, o médico, para essa questão, né? Senão... Em geral, eu sempre pergunto, né? Isso é uma pergunta que faz parte da minha anamnese, então a vivência espiritual e a religiosidade do indivíduo. Hoje existem, inclusive, ferramentas oficiais, né, de se trabalhar a espiritualidade do paciente naquele sentido outro mais amplo. E, a partir disso, claro que o paciente vai trazer esses aspectos, né? Então, isso já é possível de fazer. E aí, a partir disso, fica mais fácil, as pessoas vão se identificando e vão falando mais sobre isso. Eu acho bastante interessante o que a Ana trouxe, né? Você também falou, doutor Marcos, porque em qualquer expressão, né, de fé que a gente tem uma tendência, né, a expressá-la, né? Então, conforme o nosso entendimento. Eu falei brincando, a culpa está sempre no outro, porque até então a gente não consegue se autorresponsabilizar, né? Sim. Mas pensando num futuro, né, vamos dizer assim, não digo que há necessidade de que haja um embasamento espírita, exclusivamente espírita,
mas que haja um embasamento da nossa transcendência. Eu acho que, de uma forma mais global, e como você mesmo trouxe no início, a transcendência ela já é tratada há muitos anos atrás, né? Muito antes do próprio Espiritismo sendo trazido como doutrina por Kardec. Pensando numa medicina do futuro, se nós imaginássemos que houvesse uma aceitação de fato dessa nossa transcendência, de que sofremos e também influenciamos, né? A nossa energia mental, não vou chamar nem de espelho, mas nós nos comunicamos pelo nosso campo mental, né? Se pensássemos assim, como que você poderia, agora aqui numa viagem filosófica, Sim. como seria esse tratamento no futuro se nós pudéssemos levar esses conteúdos para o auxílio do paciente e também trazendo as questões da família, né? Porque imagino que as famílias também possam, juntamente com o paciente, adoecerem, né? Com certeza. Eu sempre brinco não, né? Que não é uma brincadeira, mas eu sempre falo isso, assim, né? Que a doença psiquiátrica ela é uma doença da família, ela não é uma doença do paciente. O paciente que nasceu com essa questão ou com essa possibilidade, certamente existe uma responsabilidade, uma questão individual ali, mas existe uma questão do núcleo, com certeza, né? Isso aí eu sempre falo. Mas eu achei interessante a sua pergunta, assim, claro que eu vislumbro, né? E não vislumbro por eu vislumbrar, mas baseado no que André Luiz escreve, principalmente, que nós vamos chegar nessa realidade, tão logo seja possível, do entendimento, da compreensão geral dessa existência do espírito, né, e da vivência, da implicação disso na nossa vida. E eu acho que isso vai transformar, ou pelo menos tem o potencial de transformar e revolucionar todas as nossas estratégias de cuidado. O que eu sempre brinco, porque eu escuto muito isso e vejo muito isso com as pessoas, é que eu acho que as pessoas têm uma ideia seguinte, assim, que a gente vai descobrir o espírito, que o espírito, assim, a gente vai descobrir não, né? A ciência vai concordar de uma forma geral que existe o espírito, e aí o tratamento vai ser qual? Vai ser expulsar os espíritos, ou fazer Vai o ser passe. revolucionário, no mínimo. Revolucionário no sentido de tirar todo mundo, ou que você vai no médico, o médico vai dar um passo para tirar suas energias ruins, deixar as energias boas. E aí já Prende existe o espírito no numa tubo de câmara lá, ensaio. e aí já existe um entendimento muito equivocado de tudo isso, porque o que eu acredito que vai ser a grande revolução a partir disso é porque o médico, aqui não só o médico, qualquer profissional de saúde, aquele que vai estar cuidando dos indivíduos, ele vai se transformar, na verdade, eu acho que a gente está sendo convidado a isso o tempo todo, no papel do cuidador-educador. Porque o entendimento, e isso é um entendimento também vem no Espiritismo, qualquer consequência filosófica ou moral do entendimento da existência do espírito que está lá no Kardec. É a implicação que isso tem na nossa autorresponsabilidade, na gerência dos nossos próprios pensamentos, na transformação dos nossos sentimentos, da implicação do meu pensamento, da minha postura, da minha fala, na manifestação das doenças físicas e das doenças mentais no meu corpo. Essa é a verdadeira revolução. Né? Não é que eu vou arrumar uma técnica, um periscópio lá, que eu vou ver onde está manchado o seu coração, porque se eu ver onde está manchado e não fizer nada para mudar isso, não vai adiantar, vai continuar da mesma forma. Então, acho que a grande revolução é a implicação que nós vamos ser chamados a ter, mais de uma forma ainda mais clara, porque hoje isso já é possível, da nossa responsabilidade sobre nós mesmos. E aí o convite terapêutico, e aí a terapêutica vai ser a terapêutica de Jesus, que é a nossa transformação, que é a vivência e aplicação das bem-aventuranças no nosso dia a dia, que é a vivência do amor, da fraternidade e o reconhecimento de uma família universal, a melhoria e a transformação das nossas dificuldades, das nossas imperfeições. Esse vai ser o tratamento do futuro, que já está aqui, mas não é reconhecido, né? Então, acho que isso é importante, porque eu fico vendo muitas pessoas, estou torcendo para descobrir que o espírito existe. Eu falei, e aí, o que você vai fazer? Vai ter uma energia, um aparelho que vai pôr uma energia em mim, tomar um passe e melhora e tira. Eu falei, vai melhorar um pouquinho na hora, né? Um paliativo ali, mas o tratamento real, o que é?
aí a pessoa fica às vezes sem pensar, e eu falo, olha, pode começar agora, o tratamento vai ser o mesmo. Começa agora que você já vai garantindo esse tratamento para o futuro. Então, isso é uma questão importante. Ainda não tem o entendimento de que tudo começa em nós mesmos. O espírito não é o de lá de fora, é o nosso, que está aqui dentro, nesse corpo, vivendo essas questões todas, né? Mas eu acho que você respondeu a pergunta final que eu ia lhe fazer, porque a gente está com o tempo aqui já estourado, mas era para que você deixasse um recado, de repente existe algo mais para você complementar. Como a terapêutica espírita, aliada à psiquiatria, pode transformar a vida das pessoas que carregam esses graves transtornos mentais nesta encarnação, e para que a próxima, né, as próximas, a gente não carregue essas graves questões ainda emocionais, né? Legal, isso é importante. Primeiro, eu acho assim, além disso que a gente está falando, né, a própria água fluida, o passe, tudo isso tem uma implicação energética importante que a gente precisa reconhecer, e tem um papel importantíssimo, né, no alívio do sofrimento, na melhora da energia, na disposição e no tratamento até mesmo de cura a partir do movimento individual do indivíduo, né, a partir do movimento pessoal, porque a cura é sempre do indivíduo e nunca do outro. Isso é importante, a gente fala, Jesus já dizia isso quando ele mencionava a tua fé te curou e a tua fé te salvou. Então a cura é sempre nossa. Claro que isso pode ser aurido de pessoas e energias de fora, mas a partir de um movimento interno. Então, o passe, a reunião de desobsessão, o evangelho, a água fluidificada, tudo isso são recursos que a misericórdia divina nos propicia para que a gente possa nos cuidar, nos fortalecer, porque ele já reconhece as nossas dificuldades. Então, isso nos ajuda. O que é importante a gente ter claro em mente é que isso são instrumentos de fortalecimento, para que a verdadeira mudança aconteça no íntimo de cada um de nós. Quando eu penso em cura, enquanto cura real, dentro da filosofia espírita, entendendo o espírito como aquele que é o ser real, permanente, eterno, e aí eu estou procurando a cura nesse sentido, ela se dá a partir de uma transformação interna, e ela é uma construção. Ela não é algo dado, como a gente pensa no corpo físico. Tomei um remédio e me curei. Tomei um antibiótico e me curei. A cura ela é o processo de caminhar em direção à melhoria de mim mesmo. Esse é um processo de transformação e é um processo de cura. A ausência de doença física, pelo menos no momento que nós vivenciamos aqui, ela não necessariamente representa uma saúde do espírito, uma saúde real. E às vezes indivíduos muito adoecidos podem estar muito mais saudáveis do ponto de vista espiritual do que indivíduos livres de qualquer enfermidade física. Então, essa ótica, essa perspectiva, que eu acho que a doutrina espírita nos convida, ela não é fácil, porque ela nos responsabiliza, mas a gente sabe, e pelo menos a gente entende assim, que é o caminho, né? Agora, cabe a cada um de nós, muitas das vezes, decidir ou não por esse caminho. Claro que vamos enfrentar dificuldades, e para isso a gente vai precisar, e é importante a gente frisar isso, a lançar mão dos recursos físicos, sejam eles, por exemplo, na minha área, a medicação, a psicoterapia e todos os recursos possíveis para que a gente possa se cuidar, e não há problema e demérito nenhum nisso. Eu vejo isso como a própria misericórdia divina que permite que a gente tenha acesso a isso para nos fortalecer, mas a gente não pode negligenciar uma outra parte tão ou quão importante que é essa vivência espiritual, os recursos espirituais e até mesmo esse movimento interno de equilíbrio. Então é essa que eu acho que eu contribuo aqui para finalizando a nossa conversa, e agradeço mais uma vez aí por vocês a oportunidade de conversar, trocar e discutir sobre coisas aí importantes. Nós que agradecemos, né, Miriam? E as pessoas que nos acompanham aqui no Papo Espírita, doutor Marcos, tem muita gente que não é estudioso da doutrina, mas é um simpatizante e, às vezes, no nosso programa encontra muitas respostas para questões internas, dúvidas, e a gente recebe esse retorno através do próprio YouTube, dos comentários, e a gente vê como a gente amplia essa visão, né? E nessa área da psiquiatria, a gente tem trazido muitos temas relativos, né? Trouxemos recentemente também a psicose, né? Na visão espírita. A Associação Médico Espírita tem colaborado muitíssimo conosco. Então, só temos a agradecer a sua presença,
o seu conteúdo, né, e o seu conhecimento repartido aqui conosco. Miriam, obrigada também pela sua presença, e todos vocês que nos acompanharam, nós vamos ao ar todas as quintas, às 19 horas, nessa TV Comunhão. Inscreva-se no nosso canal, acompanhe a nossa playlist, dê seu like, compartilhe e comente conosco. Muito obrigada e até a próxima.